Olá, pessoal, sou a professora Fernanda Moura e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a avaliação da dor pelo modelo biopsicossocial, mas eu quero focar no tema as crenças e a dor musculoesquelética. O objetivo da nossa aula de hoje é conceituar essas crenças e suas relações com a dor musculoesquelética, compreender como essas crenças são formadas, né? E compreender também como a gente pode avaliar essas crenças, considerando o papel delas sobre a dor musculoesquelética. Eu sempre trago para vocês aqui uma obra de arte, para que a gente possa entrar nesse clima, né, tão profundo de avaliação da dor, uma avaliação tão subjetiva. Então, para entrar no clima, eu trouxe essa escultura do Michael Alfano, que chama Soul Secrets, que são segredos da alma. Eu acho que essa obra tem muito a ver com o que eu vou começar a falar, que é a nossa capacidade agora de desvendar os segredos da alma do paciente, aquilo que ele acredita. Então, eu convido vocês a mergulhar comigo nesse assunto, compreender ao máximo, né, como a gente pode abordar isso, entender como essas crenças influenciam na condução do nosso tratamento e também elas influenciam na melhora do nosso paciente. Então, o que são crenças, né? O que é uma crença? Crença é algo que se aceita como verdadeiro ou real, é uma opinião firmemente sustentada, tá? Agora, quando a gente aborda crenças e as dores, né, musculoesqueléticas, tem pelo menos dois aspectos que a gente precisa levar em consideração. Então, o primeiro é que nem sempre as crenças são racionais. Dessa forma, elas podem persistir mesmo depois que a gente esclareça com o nosso paciente sobre aquela crença dele. Então, vou dar um exemplo. O paciente relata, ele chega ao consultório e ele relata que a dor dele é por causa de uma hérnia de disco que foi observada no exame de imagem. E aí, mesmo que eu faça todo um esclarecimento sobre os achados comuns dos exames, né, de imagem para a idade dele, né, e que talvez essa relação, né, não seja assim, dessa forma, né, esse paciente pode persistir com dor e acreditando que essa dor é ocasionada pela hérnia de disco. E a segunda coisa importante é que essas crenças elas podem ser conflitantes. Então, o mesmo indivíduo ele pode ter crenças contraditórias. Então, vou dar outro exemplo. Então, uma mulher relata que melhora a sua dor na lombar com o repouso e que então não pode fazer exercícios. Então, ela diz que não consegue fazer exercício porque sua dor melhora com repouso. E a gente continua a conversa e ela fala, mas eu sei que a minha dor começou porque o meu abdômen está fraco. E aí eu preciso fortalecer o abdômen. Então, é uma crença conflitante. Eu melhoro com repouso, mas eu preciso do exercício para melhorar também. E aí, é muito importante que a gente entenda de onde surgem essas crenças, como elas são formadas. E é preciso saber que elas surgem cedo na vida. Elas podem ser influenciadas por crenças e comportamentos, tanto das pessoas da família, quanto das pessoas que nós nos relacionamos no nosso contexto social. Então, a cidade, o bairro, a história, a cultura, a religião, tudo isso pode influenciar como essas crenças são formadas. E aí, esse editorial foi publicado em 2019 e ele falava sobre as influências culturais sobre a percepção da dor e o manejo da dor. Muito interessante, ele mostra vários estudos nesse editorial em que a raça, a etnia, a cultura afetam diretamente a dor, as crenças, as percepções e os comportamentos de enfrentamento que o paciente tem diante da dor dele. Tem um estudo, por exemplo, citado nesse editorial, que compara afro-americanos
com americanos brancos, né, com caucasianos. E em relação ao enfrentamento da dor musculoesquelética, eles constataram que os afro-americanos, eles se apoiam muito em orações, têm muita esperança e o enfrentamento é focado na emoção. Já os brancos, né, americanos brancos ou caucasianos, eles ignoram a dor, então eles tendem a ignorar a dor e também usam estratégias mais passivas, eles preferem técnicas mais relacionadas ao relaxamento, tá? Como as massagens, por exemplo. É importante a gente entender que fatores culturais devem ser utilizados para educar os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde eles devem ser treinados para considerar os fatores culturais como capazes de influenciar a dor musculoesquelética. Isso faria com que esses profissionais estivessem mais equipados, ou seja, equipados com melhor evidência para individualizar o tratamento, tá? Em relação aos diversos grupos culturais. Esse editorial é o mesmo editorial, né, que traz esses estudos. Ele traz também um outro estudo entre brancos, caucasianos americanos e latinos que vivem nos Estados Unidos. E eles conseguiram identificar nesse estudo de Alfiero de 2017 que quando se comparou brancos, mulheres e homens, e latinos, mulheres e homens que vivem nos Estados Unidos, tanto os latinos quanto as mulheres relataram mais dor. E aí é preciso considerar todos esses fatores envolvidos nas crenças. Então, latinos, por exemplo, têm subempregos, né? Eles também, muitas vezes, são ilegais e não procuram o sistema de saúde, né, para o seu tratamento. Eles podem, então, ter a maior frequência de dor e não procurar o tratamento. E as mulheres americanas têm uma característica. Elas, em geral, não são assessoradas, como nós aqui no Brasil, com uma funcionária doméstica. Esse serviço é muito caro nos Estados Unidos. Então, raramente essas mulheres donas de casa e trabalhadoras, elas têm essa assistência de uma funcionária doméstica. Então, elas têm que dar conta tanto da casa quanto do trabalho, o que pode, por sua vez, sobrecarregá-las, né, e ocasionar mais dores musculoesqueléticas. Então, tanto as condições de vida quanto o acesso à saúde são influências, né, capazes de gerar crenças limitantes e influenciar a dor musculoesquelética desses pacientes. E aí, num outro artigo de revisão sistemática da literatura, publicado em 2018, eles perguntavam as crenças sobre a dor, a cognição e o comportamento são influenciados pela raça, pela etnia e pela cultura em pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas, né? E o que eles observaram? Que as evidências demonstraram as diferentes estratégias de enfrentamento dessas pessoas em relação às percepções sobre a dor, a autoeficácia, as crenças de evitação e atitudes em diferentes populações, ou seja, sim, né? Então a resposta é sim. Essas crenças, a cognição e o comportamento são influenciadas pela raça, pela etnia e pela cultura dos pacientes. Então, discrepâncias raciais, étnicas e culturais nas crenças, na cognição e no comportamento influenciam sim o manejo da dor. Então, é preciso que a gente considere isso. E aí, em 2020, agora, né, este ano, foi publicada uma masterclass, né, do JP Carneiro, orientado pelo Peter O'Sullivan, né, que é um pesquisador extremamente importante da nossa área, pesquisador australiano. O JP Carneiro é um brasileiro, né, que mora na Austrália, e foi publicada essa masterclass, que é um estudo muito interessante, que demonstra como nós podemos manejar
as crenças de um paciente com dor musculoesquelética. Então, eu recomendo a leitura, é um trabalho muito bom. Eles falam também das crenças dos clínicos, das pessoas, né, que atendem esses pacientes. Então, eles falam o seguinte: clínicos que têm crenças negativas e que utilizam o modelo biomédico, né, em detrimento do modelo biopsicossocial, eles são mais propensos a escolher estratégias de aconselhamento que reforçam comportamentos inapropriados, que resultam em incapacidade e cronificação da dor. Então, o que a gente tem que entender é que nós, clínicos, temos que utilizar esse modelo mais amplo e, assim, gerar os nossos aconselhamentos, o nosso manejo baseado no modelo biopsicossocial. E aí, para reforçar, né, o que o JP Carneiro e o Peter O'Sullivan falam no trabalho deles, em 2017, né, anterior ao trabalho do JP Carneiro, mas muito importante, ele fala sobre as crenças dos fisioterapeutas, então as nossas crenças e as nossas atitudes influenciam a prática clínica em pacientes com dor lombar crônica. Essa é uma revisão sistemática de estudos quantitativos e qualitativos, e eles falam o seguinte, né? De todos esses estudos avaliados nessa revisão sistemática, eles concluem que fisioterapeutas que utilizam o modelo biomédico têm crenças de que a dor e a incapacidade são resultados de uma deficiência estrutural específica. E por isso, o tratamento que eles indicam, né, que eles seguem, é baseado em resolver essa deficiência específica. Associada a isso, esses fisioterapeutas têm aconselhamento para atrasar o retorno ao trabalho, atrasar o retorno às atividades e também uma crença de que o retorno ao trabalho ou a uma atividade é prejudicial ao paciente, é uma ameaça. Então, comumente, quando a gente vê um paciente sendo orientado assim a se afastar do trabalho, se afastar das atividades, comumente esse fisioterapeuta ele tem um olhar sobre o modelo biomédico, tá? Do que está acontecendo com o paciente. E é por isso que é importante a gente conhecer o modelo biopsicossocial e também todas essas repercussões das crenças, né, no manejo e na eficácia do tratamento fisioterapêutico para que a gente possa mudar também o que a gente está fazendo, né, de errado. E aí, nesse estudo ainda, eles colocam essa tabela que eu acho muito interessante, eles falam o seguinte: quais seriam, então, os fatores que influenciariam, eles dão dicas de quais seriam os fatores que influenciariam a prática clínica, né, dos fisioterapeutas, e eles sugerem também estratégias para melhorar essa prática clínica e baseada nos principais guidelines, né, dessa área. Então, eles falam o seguinte: quais são os principais fatores que influenciam a prática clínica em relação ao fisioterapeuta? Primeiro, focar no modelo biomédico, em detrimento ao manejo focado no modelo biopsicossocial. Segundo, eles falam o seguinte, que há uma perda de confiança dos fisioterapeutas em como abordar, né, esse paciente dentro do modelo biopsicossocial. Os fisioterapeutas não se sentem seguros de usar esse modelo biopsicossocial no seu dia a dia. Em relação aos fatores relacionados aos pacientes, eles falam o seguinte: existe grande influência da expectativa que o paciente tem, e novamente, como eu falei já para vocês, das crenças que os pacientes têm sobre a doença, né, e a dor. Então, há grande relação disso com a própria melhora, o próprio manejo, né, do tratamento. E também há uma influência entre a relação do terapeuta e o paciente. A gente sabe que é muito importante essa relação terapeuta-paciente ser uma relação estabelecida em confiança.
E também, outro fator que eles consideram muito importante, né, nesses estudos da revisão sistemática, é a passividade do paciente. Então, eles acham que isso influencia muito na, na, no tratamento. E sugere intervenções para melhorar a prática clínica. Quais seriam? Primeiro, treinar os fisioterapeutas em relação à utilização das ferramentas do modelo biopsicossocial, justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Desde a primeira aula da série, avaliação pelo modelo biopsicossocial, avaliação da dor, eu tenho tentado dizer para vocês como a gente utiliza essas ferramentas para avaliar o nosso paciente e melhorar a nossa prática clínica. E também fazer a educação do paciente, né? Educação em dor, e também mostrar ao paciente as evidências científicas, né, sobre as estratégias que estão sendo utilizadas para o tratamento dele. Então, educar o paciente. E a terceira coisa que eles colocam é que a gente deve tirar o paciente desse local de passividade, de passivo, e torná-lo protagonista da sua história, né? Torná-lo capaz de liderar o seu tratamento. Então, são essas as sugestões que esse trabalho traz, eu acho extremamente interessante. E aí, o que é preciso que a gente entenda é que as crenças, né, esse modelo de como as crenças influenciam a dor musculoesquelética, ele é baseado no modelo do senso comum proposto por Leventhal em 1980. O modelo do senso comum está dentro da aprendizagem cognitiva comportamental, que é uma forma como o nosso cérebro aprende. Na aula sobre o medo e a dor musculoesquelética, eu falo para vocês de outra forma de aprendizagem, né? Que é a aprendizagem pelo modelo pavloviano, né? Aqui eu estou falando de como as crenças, então, são formadas e estou subsidiando essa informação com o modelo de senso comum baseado na aprendizagem cognitivo-comportamental. Então, o que acontece para a gente entender como as crenças são formadas? Ocorre a dor, e aí o primeiro estágio é a interpretação. Então, a pessoa interpreta baseada nas suas crenças, na percepção desses sintomas, na sua cultura, nas informações sociais que ela recebeu, no contexto em que ela está envolvida, nas experiências prévias que podem ser dela ou de outras pessoas da família. Alguém teve dor lombar na minha casa e foi incapacitante. Então, ela tem uma experiência muito negativa disso. Isso pode contribuir para essa interpretação também ser negativa. E as orientações profissionais. As orientações dos profissionais, tá? Sobre aquela dor. Tudo isso vai, no primeiro estágio, gerar a interpretação do indivíduo sobre a dor musculoesquelética. Essa interpretação faz uma representação cerebral da dor. E associada a essa representação cerebral da dor, eu tenho as respostas emocionais, as minhas emoções. Então, o que é a representação da dor, né, no nosso cérebro? É a identidade que eu coloco lá no meu cérebro, o que é essa dor, o que causa a dor, quais são as consequências dessa dor, como eu consigo controlá-la, ou quanto tempo ela vai durar. Então, tudo isso faz uma representação da dor na minha cabeça, né, no meu cérebro. E aí, depois desse estágio, eu passo para o estágio 2, que é o estágio de ação. Baseado no que eu consegui obter com essa ação, eu vou avaliar, né? Será que eu consegui, com a minha ação, efetivamente melhorar a minha dor? E aí eu posso, a partir da avaliação, afirmar para o meu cérebro essa representação que eu fiz de dor e essa resposta emocional de dor, ou refutar essa crença, tá? Eu vou dar exemplos para vocês ao longo da aula, para vocês entenderem mais ou menos na prática como isso funciona, tá bom? Então,
qual o impacto que essas crenças, né, têm sobre a dor musculoesquelética. Então, vou dar um exemplo que é um homem de 41 anos, esse exemplo está no artigo do JP Carneiro, de 2020, que eu já citei para vocês antes, né? É um homem de 41 anos, sentiu dor nas costas ao pegar um peso no trabalho. E aí ele foi aconselhado a se afastar do trabalho e fazer repouso. Olha ele quietinho lá de repouso. E aí ele gerou uma crença, né? De que ele precisava repousar, né? Para poder obter a melhora. E o que ele fez? Repousou. Então ele seguiu a orientação. E aí o que acontece, né? A dor não melhorou com a pausa. O médico orientou não pegar mais peso, então se afasta do trabalho. Outra pessoa da casa, um fisioterapeuta, aconselhou a evitar a flexão da coluna para frente. Além disso, associado a isso, né, associado às ações, o paciente teve uma resposta emocional negativa, porque ele fez repouso, ele fez tudo que todo mundo falou e não melhorou. Ele fica triste, fica angustiado por conta de estar afastado do trabalho, e aí ele intensifica essa crença de que a dor é ruim, de que eu preciso fazer mais repouso, de que eu não fiz talvez direito, que me aconselharam, e aí ele começa a criar outras crenças de controle. Ele começa a evitar movimentos, ele começa a ter medo, né, de não melhorar logo, ele começa a prestar atenção a todo momento do dia, o que ele está fazendo, que está prejudicando a sua dor. E aí, eu esquematizei aqui para vocês entenderem, então, como que funciona isso baseado no modelo biopsicossocial, né? Perdão, baseado no modelo biomédico. Então, eu tenho dor nas costas, o paciente chega, tem dor nas costas e a causa é a hérnia de disco. Isso aconteceu porque eu carreguei peso. E as consequências disso, eu formei lá as minhas crenças, as minhas representações, baseado em outras pessoas que eu vi com essa mesma dor, que eu vou ter dor para o resto da minha vida. A resposta comportamental imediata que eu tenho em relação a isso, a ação que eu tenho, evitar atividade física e atividade de trabalho. Não funcionou, porque não funciona isso, porque não tem evidência isso, né? E aí eu tenho aumento da dor e da incapacidade, porque eu fiquei ainda agora sedentário, afastado das minhas atividades. E isso me trouxe uma resposta emocional ainda mais negativa, né? Estresse, medo, ansiedade, depressão, tudo isso apareceu nesse caminho, tá? Além disso, então, além de tudo isso que está acontecendo, os profissionais de saúde que me atenderam não conseguiram identificar quais foram essas crenças, né? Quais eram as minhas crenças. E assim não abordaram elas durante o tratamento e não fizeram nenhuma intervenção em relação a elas, ou seja, elas não fizeram parte do tratamento de nenhum clínico que atendeu, tá? E eu vou dar um exemplo agora para vocês de como seria isso, esse mesmo caso, se a gente tivesse um olhar, né, dentro do modelo biopsicossocial. Então, o paciente chega com dor nas costas e eu sei que 90%, mais de 90% das dores lombares inespecíficas têm tratamento e elas não são catastróficas, elas não são problemas graves de saúde, elas apresentam causas multifatoriais. Então, eu poderia explicar isso para o meu paciente, falar com ele, olha, o seu tratamento tem um bom prognóstico, tá? Depois de uma avaliação, claro, criteriosa, para excluir as bandeiras vermelhas, né? E também para avaliar todos os fatores de risco, como eu já falei para vocês em outra aula, as bandeiras amarelas. Então, depois de uma boa avaliação, eu poderia ter tido essa conversa com ele. E aí a resposta comportamental do meu paciente poderia ser: vou continuar fazendo atividade física,
pretendo voltar ao trabalho o mais rápido possível. E aí, funcionou? Talvez sim, né? Provavelmente sim. A dor reduziu, melhorou a qualidade de vida e a resposta emocional que se formou, né? A crença que ficou, a representação cerebral que se formou, foi positiva, sem medo. Eu tive uma dor, eu tratei, ela melhorou. Então, qual o impacto, eu volto a perguntar, né? Qual o impacto das crenças sobre as pessoas com dor musculoesquelética? Olha que interessante eu trago para vocês essa informação. Estudos prospectivos envolvendo indivíduos sem dor, sem nenhuma dor musculoesquelética, dizem o seguinte, que as crenças negativas que eles têm predizem a incidência de dor incapacitante no futuro. Eles nem tinham dor ainda, mas só as crenças que eles têm serem negativas fazem com que eles tenham grandes chances de ter incapacidade. E entre pessoas com dores musculoesqueléticas agudas, as crenças negativas predizem a gravidade da incapacidade com o tempo. O que eu venho dizendo para vocês nas outras aulas também é o seguinte: é preciso avaliar muito bem o indivíduo com dor aguda. É preciso rastrear esses fatores de risco para o desenvolvimento da incapacidade. Por quê? Porque as crenças, elas têm um papel central, isso já é comprovado, demonstrado na literatura, na transição entre a dor aguda e a dor crônica. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que as crenças, elas têm um papel central na cronificação da dor. Então, isso é o maior impacto que as crenças podem ter na dor musculoesquelética. E é por isso que a gente tem que saber avaliar e manejar bem essas crenças ao longo do nosso tratamento. Então, ações de enfrentamento ineficazes ao repouso, afastar do trabalho, afastar das atividades, as evitações, eu não posso inclinar o tronco para frente, nem para trás, nem para um lado e nem para o outro. Os comportamentos protetores, né? A evitação, a catastrofização, as respostas emocionais negativas, né? O sentimento ruim, a depressão, a catastrofização mesmo, as crenças do paciente, o condicionamento social, o aconselhamento de profissionais de saúde de forma incorreta. Tudo isso gera maior incapacidade. E aí eu traduzi para vocês esse esquema que eu achei muito interessante do artigo do Hulley, de 2003, que ele mostra como as crenças podem ter influência nos aspectos, né, desse modelo biopsicossocial, porque ele divide direitinho assim, biológico, social e psicológico. Então, o que ele mostra aqui? Então, crenças erradas em saúde, né, como situações em que eu falo assim, isso é consequência inevitável do envelhecimento. Quando eu ficar idoso, eu não vou conseguir caminhar mais essa distância. A minha percepção como paciente de que meu prognóstico é ruim, de que o meu corpo tem uma deteriorização física. Os pacientes chegam para nós e falam assim, eu não tenho vértebra nenhuma mais no lugar, está todo corroído, eles falam, né? Eu tenho um severo aumento da incapacidade, eu já não consigo fazer mais nada. Quando o paciente relaciona o movimento à dor, toda vez que ele movimenta, ele tem dor e ele relaciona dor à lesão. Está acontecendo alguma coisa no meu corpo, né? Isso é incurável. Ele fala, não tem tratamento mais, agora eu tenho que conviver com essa dor. Todas essas crenças, elas interferem na parte social. O paciente, aos poucos, perde a independência, ele se isola. Ele tem também um tensionamento entre os relacionamentos pessoais e familiares. Muitas vezes ele tem atritos familiares, há um tensionamento mesmo. Pacientes com dor, eles são mais
consternados, né, mais sérios, mais introspectivos, né? Isso pode tensionar os relacionamentos familiares. Em relação à parte biológica, essa inatividade contribui para instabilidades articulares, fadiga e fraqueza muscular, né? Com certeza, altera a estrutura e a função. Em relação aos fatores psicológicos, todas essas crenças, esse ciclo de crenças, reduz, né, o controle e a alta eficácia, a capacidade que o paciente tem de acreditar nas ferramentas que ele tem para gerenciar o seu próprio tratamento, conduz a um comportamento de passividade, de catastrofização, de medo e evitação, de perda da confiança de que aquilo pode, né, melhorar, e também de depressão e ansiedade. Tudo isso gera também a maior submissão do paciente àquela situação e a falta de efetividade dos tratamentos, né? Ele acaba fazendo vários tratamentos por longo período e que não dão certo, tá? Então, essa é uma característica desses pacientes com dor crônica, né? Eles ficam meses e meses na fisioterapia, eles trocam de fisioterapeuta, eles trocam de modalidade de fisioterapia e eles não melhoram. Então, é preciso que a gente saiba rastrear essas crenças para identificar, né, melhor o que está acontecendo com o nosso paciente. E aí, para finalizar, eu queria deixar as principais crenças de pessoas com condições comuns de dor para a gente refletir, né? Então, por exemplo, eles falam assim, a minha dor é por causa da má postura, né? Coisas que muitas vezes os fisioterapeutas falam para eles em algum momento. E isso torna-se uma crença limitante. Não tem cura para dor nas costas, só cirurgia. Não posso fazer exercício de impacto. Muitos pacientes falam isso para nós, né? Nunca mais vou conseguir realizar um movimento como antes. Então, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu era antes. É preciso que a gente entenda que essas crenças, elas podem ser rastreadas e quanto mais precocemente a gente compreender quais são as crenças que o nosso paciente tem, mais a gente pode, mais facilmente nós podemos fazer a intervenção baseada nessas crenças, né? Nós podemos utilizá-las como, essa intervenção como coadjuvante ao tratamento fisioterapêutico. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho como nós conduzimos nessa avaliação, quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração e quais são os instrumentos que a gente poderia usar para avaliar as crenças dos nossos pacientes. Eu queria dizer para vocês que essa aula foi feita com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com outras pessoas, para que seja útil para as pessoas também, para que a gente possa melhorar um pouquinho a forma como a gente avalia o nosso paciente, a forma como a gente trata, para que a gente possa ser cada dia mais eficaz no que a gente faz. Se vocês tiverem interesse em algum tema, quiserem deixar aí para que eu fale numa próxima aula, eu agradeço muito você ter ficado até agora comigo, ter me assistido. Um grande beijo.